Você já sentiu uma dor de dente tão forte que pensou em arrancar o dente com alicate? E se eu te dissesse que existe algo muito pior do que qualquer dor de dente que você já sentiu? Algo que transformou a boca de um homem em Brasília em um verdadeiro pesadelo vivo, onde criaturas se alimentavam de seus tecidos mortos enquanto ele dormia. Esta é uma história real que aconteceu no Distrito Federal e que vai fazer você repensar sobre adiar aquela ida ao dentista. Prepare-se para descobrir o que pode acontecer quando ignoramos os sinais que nosso corpo nos dá e como uma simples dor de dente pode se transformar na descoberta mais assustadora que um profissional de saúde pode fazer. Carlos Silva, vamos preservar sua identidade. Era um comerciante de 45 anos que trabalhava no centro de Brasília. Como milhões de brasileiros, ele tinha uma relação complicada com dentistas. Sempre tive medo de ir ao dentista, confessou ele mais tarde. Achava que a dor ia passar sozinha como sempre passava. Tudo começou com uma dor surda no dente inferior direito. Carlos ignorou, tomou alguns analgésicos e continuou trabalhando normalmente. Era só uma dorzinha chata, pensou. Mas essa dorzinha chata era, na verdade, o primeiro sinal de que algo muito mais sério estava acontecendo dentro de sua boca. Semana após semana, a dor persistia. Às vezes diminuía, às vezes aumentava, mas nunca desaparecia completamente. Carlos adaptou sua alimentação, mastigava apenas do lado esquerdo, evitava bebidas geladas. Fazia tudo, exceto a única coisa que deveria: procurar ajuda profissional. Durante a terceira semana, novos sintomas apareceram. Um gosto metálico estranho na boca, que Carlos atribuiu ao excesso de analgésicos. Um mau hálito persistente que não melhorava mesmo após escovação rigorosa. E algo ainda mais perturbador, uma sensação estranha de movimento na região do dente dolorido. Eu sentia como se algo estivesse se mexendo lá dentro, relatou Carlos posteriormente. Mas achava que era impressão minha, talvez o nervo do dente danificado. Essa sensação de movimento, que ele descartou como nervosismo, era na verdade o sinal mais alarmante de todos. A esposa de Carlos, Maria, começou a notar mudanças preocupantes. O marido evitava conversas próximas, mastigava apenas de um lado e tinha desenvolvido o hábito de cobrir a boca ao falar. Ele dizia que era só dor de dente, mas eu sabia que tinha algo mais sério acontecendo, lembrou Maria. O ponto de virada veio quando Carlos acordou uma manhã com a fronha manchada de sangue e uma secreção escura e mal cheirosa. Você consegue imaginar passar por uma situação dessas? Como você teria reagido se fosse você? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe se você já vivenciou alguma experiência médica inesperada. E queria te ouvir, e de onde você está ouvindo essa história? E não esquece o like e se inscreva no canal. Vou continuar a contar a história com detalhes. Em Brasília, o coração pulsante do Brasil, onde a rotina de milhões se entrelaça com a urgência da vida moderna, uma história silenciosamente se desenrolava, uma narrativa de negligência e suas consequências mais sombrias. Esta não é uma história comum sobre um problema dentário. É um mergulho profundo na fragilidade do corpo humano e na capacidade da natureza de encontrar brechas onde menos esperamos. Em um consultório odontológico de rotina, uma descoberta assustadora emergiu, transformando um caso que parecia ser apenas mais uma dor de dente em um pesadelo médico. Um testemunho vívido do que pode acontecer quando os sinais de alerta do corpo são sistematicamente ignorados. A vida de Carlos Silva, um comerciante de 45 anos, espelha a de muitos. O dia a dia agitado, as preocupações com o trabalho e a família e uma aversão arraigada a procedimentos médicos, especialmente os odontológicos, criaram um cenário propício para o adiamento do inevitável.
Uma dor persistente em um dente inferior direito, inicialmente tratada como um incômodo passageiro, evoluiu gradualmente, infiltrando-se em sua rotina e em sua saúde de maneira insidiosa. A relutância em buscar auxílio profissional, alimentada pelo medo e pela falsa esperança de que o tempo curaria o mal, transformou um problema potencialmente simples em uma catástrofe biológica. A cada dia que passava, o dente afetado se tornava um campo de batalha silencioso. A dor, um grito de socorro do corpo, era abafada por analgésicos e pela força de vontade de Carlos em manter sua rotina inalterada. No entanto, a natureza, implacável em seus processos, não esperaria. Uma série de sintomas sutis, mas alarmantes, começou a manifestar-se. Um gosto metálico persistente, um hálito desagradável que nem a higiene mais rigorosa conseguia mascarar e uma sensação perturbadora de movimento dentro da própria boca. Eram sinais claros de um processo destrutivo em andamento, ignorados sob o véu da autoconfiança e do medo. A esposa de Carlos, Maria, foi a primeira a perceber a gravidade da situação. As mudanças no comportamento do marido, o evitamento de interações sociais e a crescente preocupação com sua saúde bucal não passaram despercebidos. O que começou como uma dor de dente se transformou em uma fonte de angústia familiar, culminando em um despertar aterrador, a fronha manchada de sangue e uma secreção escura e fétida. Era a prova irrefutável de que algo terrível estava acontecendo. Uma realidade que Carlos não poderia mais ignorar. A jornada ao consultório odontológico, antes evitada a todo custo, tornou-se uma necessidade urgente, um passo decisivo para confrontar o pesadelo que ele mesmo havia inadvertidamente cultivado. A chegada de Carlos ao consultório da doutora Patrícia Mendes, em Brasília, marcou o ponto de virada. A profissional, com anos de experiência em emergências odontológicas, foi imediatamente confrontada por um odor que transcendia o que seria esperado em qualquer circunstância bucal. Era um prenúncio da descoberta chocante que a aguardava. O exame inicial revelou um dente em estado avançado de decomposição, oco por dentro, com uma estrutura externa precária. Contudo, a verdadeira magnitude do problema se manifestou quando a doutora Patrícia iniciou o procedimento de exploração. O que ela encontrou não eram apenas tecidos mortos, mas um ecossistema macabro em pleno funcionamento. Um testemunho da complexidade e, por vezes, da crueldade dos processos biológicos quando desequilibrados pela negligência humana. A descoberta abriu um portal para um universo de horror contido, um que a própria dentista, apesar de sua vasta experiência, jamais poderia ter antecipado completamente. O caso de Carlos Silva não é apenas um relato isolado de negligência dental. É um espelho sombrio da importância da saúde preventiva e um alerta contundente sobre as consequências de ignorar os sinais que nosso corpo nos envia. Esta história, que se desenrolou nas entranhas da capital federal, serve como um poderoso lembrete de que a saúde bucal é intrinsecamente ligada à saúde geral e que o adiamento de cuidados pode levar a desfechos inimagináveis. A jornada de Carlos, desde a primeira dor lancinante até a descoberta aterradora em um consultório odontológico, é um testemunho da capacidade do corpo humano de resistir, mas também de sua vulnerabilidade diante de processos biológicos que, se não controlados, podem culminar em tragédias. Este é o palco para uma exploração profunda de como um simples desconforto pode escalar para um pesadelo vivo, desvendando os mecanismos da natureza e as falhas humanas que permitiram que essa calamidade se instalasse. O que se seguiu foi uma batalha contra um inimigo microscópico, mas implacável. A doutora Patrícia, diante do horror, agiu com precisão e determinação. A remoção mecânica das larvas, um processo meticuloso e angustiante, revelou a extensão da infestação.
A visão de dezenas de criaturas se contorcendo, alimentando-se vorazmente da polpa morta e avançando sobre os tecidos adjacentes, era uma imagem que assombraria a memória da profissional e do paciente para sempre. A gravidade do caso, com a perda de múltiplos dentes e a necessidade de intervenções médicas complexas, sublinha a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato. A história de Carlos é um chamado à ação, um convite para que todos encaremos a saúde bucal com a seriedade que ela merece, reconhecendo que cada dor, cada desconforto pode ser o prenúncio de algo muito maior e mais devastador se não for devidamente abordado. A lição que emana deste caso é clara. A prevenção e a atenção aos sinais do corpo não são apenas recomendações médicas, mas sim pilares essenciais para a preservação da vida e do bem-estar. A vida de Carlos Silva, um homem de 45 anos, cuja rotina como comerciante no vibrante centro de Brasília era tão comum quanto a de muitos, desdobrou-se em um cenário de crescente apreensão e, por fim, de terror médico. A relação de Carlos com o dentista era marcada por uma aversão profundamente enraizada, um receio comum que o levava a procrastinar, a adiar as visitas que muitos considerariam de rotina. Sempre tive medo de ir ao dentista, confessaria mais tarde, uma admissão que ecoava o sentimento de inúmeros pacientes. Ele nutria a esperança ingênua de que a dor, como tantas outras vezes, simplesmente cederia à passagem do tempo, um ciclo de desconforto que ele acreditava ser capaz de superar com analgésicos e resiliência. Essa crença, no entanto, estava prestes a ser brutalmente desfeita. Tudo começou com uma dor surda, um incômodo persistente no dente inferior direito. Para Carlos, era apenas mais uma daquelas dorezinhas chatas que pontuavam o cotidiano, um ruído de fundo que ele esperava que se dissipasse. Ele continuou sua vida, trabalhando, interagindo, ignorando o que se passava em sua boca, alheio à tempestade que se formava em seu interior. A dorzinha chata era, na verdade, o primeiro e mais sutil sinal de que um processo biológico destrutivo havia se iniciado, um prenúncio de algo muito mais sinistro. A cada dia, a dor insistia em sua presença, ora diminuindo para dar uma falsa sensação de alívio, ora intensificando-se a ponto de se tornar insuportável. Carlos adaptou-se, mudando seus hábitos alimentares, mastigando apenas do lado esquerdo para evitar o ponto de inflamação, fugindo de bebidas geladas que exacerbam a sensibilidade. Ele tentava de tudo, mas o essencial, a busca por ajuda profissional, permanecia fora de alcance, mantido à distância pelo medo e pela negação. À medida que as semanas avançavam, a dor, antes sua única companheira indesejada, começou a dar lugar a um coro de outros sintomas perturbadores. Um gosto metálico estranho invadiu sua boca, uma sensação que Carlos prontamente atribuiu ao uso excessivo de analgésicos, uma justificativa conveniente para desviar a atenção da verdadeira causa. Um mau hálito persistente que nenhuma escovação, por mais vigorosa que fosse, conseguia erradicar, também se tornou um companheiro indesejado. E o mais alarmante, uma sensação peculiar de movimento na região do dente dolorido começou a se manifestar. Eu sentia como se algo estivesse se mexendo lá dentro, relatou Carlos posteriormente, a voz embargada pela memória. Mas achava que era impressão minha, talvez o nervo do dente danificado. Essa sensação de movimento, essa percepção de vida, onde deveria haver apenas tecido em processo de deterioração, era, na verdade, o sinal mais gritante de todos, um alerta que sua mente se recusava a processar. Sua esposa, Maria, uma observadora atenta, começou a notar as mudanças sutis, mas preocupantes em Carlos. Ele evitava conversas próximas, cobria a boca ao falar, um hábito novo e revelador de sua crescente insegurança e desconforto.
Ele dizia que era só dor de dente, mas eu sabia que tinha algo mais sério acontecendo, lembrou Maria, a apreensão em sua voz ainda palpável. A cumplicidade silenciosa do casal em ignorar a gravidade da situação chegava ao fim com um despertar violento. Uma manhã, Carlos acordou com a fronha de seu travesseiro manchada de um sangue escuro e com uma secreção de odor nauseabundo. Era o ponto de virada, a evidência inegável de que a negligência havia cruzado um limiar perigoso, transformando o que era um problema dental em uma emergência médica de proporções assustadoras. Quando Carlos Silva finalmente cruzou o limiar do consultório da doutora Patrícia Mendes, em Brasília, uma cirurgiã dentista com especialização em emergências odontológicas, a atmosfera de normalidade profissional foi instantaneamente quebrada. A doutora Patrícia, com seus 20 anos de experiência, havia testemunhado uma vasta gama de patologias e emergências bucais, mas o que a saudou naquele momento transcendeu qualquer experiência anterior. O odor era inconfundível e muito forte, relembrou a profissional, a memória vívida daquele dia ainda presente em sua voz. Nunca havia sentido algo tão intenso em 20 anos de profissão. Era um aroma que falava de decomposição, de um processo biológico descontrolado, um prenúncio sombrio do que a aguardava. O exame inicial, realizado com o cuidado que a situação exigia, revelou a extensão do dano. O dente em questão estava em um estado de deterioração alarmante, completamente oco por dentro, com apenas uma fina camada externa de esmalte e dentina, mantendo a ilusão de sua integridade estrutural. A cavidade oral, um microcosmo da saúde geral do indivíduo, apresentava sinais de um processo inflamatório severo. A miíase, uma condição parasitária onde larvas de moscas se desenvolvem em tecidos vivos ou necróticos, é frequentemente associada a fatores como higiene pessoal deficiente e doença periodontal avançada. Mas o que a doutora Patrícia estava prestes a descobrir superava em muito os cenários mais pessimistas que ela poderia ter concebido. Quando abri o dente para a drenagem, o que vi me deixou em estado de choque, contou a dentista, a voz ainda carregada de espanto. A expectativa era de encontrar tecidos necróticos, pus, talvez alguma formação bacteriana, mas a realidade era infinitamente mais perturbadora. Havia movimento, criaturas vivas, minúsculas e vorazes, se alimentavam ativamente da polpa morta do paciente. Dezenas de larvas brancas e gordurosas se contorciam freneticamente dentro da cavidade dental. Algumas já exibiam um comprimento considerável, ultrapassando 1 centímetro, enquanto outras pareciam estar em estágios iniciais de desenvolvimento. Elas haviam de fato devorado o interior do dente e, pior ainda, começado a invadir os tecidos moles e ósseos adjacentes, demonstrando uma agressividade biológica que alarmou a profissional. O que era para ser um simples procedimento de limpeza transformou-se em uma escavação macabra, uma revelação do inferno que se instalara silenciosamente dentro da boca de Carlos. A descoberta chocou não apenas pela natureza grotesca das larvas, mas pela velocidade e extensão do dano causado pela negligência. O dente, outrora uma estrutura sólida e funcional, era agora um mero invólucro, desprovido de sua vitalidade interna, invadido por uma colônia parasítica. A doutora Patrícia compreendeu imediatamente que o tempo que Carlos havia adiado sua visita ao dentista havia permitido que esse horror biológico se estabelecesse e prosperasse, transformando a boca de um homem comum em um ecossistema macabro, um testemunho chocante do que a inação pode desencadear. O caso, que começou com uma dor de dente, havia escalado para uma emergência parasitária de proporções épicas, exigindo uma intervenção imediata e radical para erradicar a infestação e mitigar os danos. A descoberta das larvas dentro do dente de Carlos Silva desencadeou uma corrida contra o tempo.
uma batalha frenética para conter a infestação e salvar o que restava da saúde bucal do paciente. A doutora Patrícia Mendes, após o choque inicial, mobilizou-se com a urgência que o caso exigia. O tratamento para a miíase oral, especialmente em casos tão severos, envolve uma abordagem multifacetada, combinando a remoção mecânica meticulosa das larvas com a administração de medicamentos antiparasitários eficazes. Imediatamente, a dentista iniciou o procedimento de emergência, utilizando pinças cirúrgicas finas e instrumentos especializados para extrair cada larva, uma por uma, da cavidade dental e dos tecidos circundantes. A irrigação abundante com soluções antissépticas era essencial para limpar a área e dificultar a movimentação das larvas remanescentes. Era uma corrida contra o tempo, explicou a profissional, descrevendo a intensidade do procedimento. As larvas, com sua natureza voraz, não cessavam seus movimentos em uma tentativa desesperada de penetrar mais profundamente nos tecidos moles e ósseos, buscando um refúgio ou um novo suprimento de alimento. Algumas, já em estágio mais avançado de desenvolvimento, haviam migrado para a gengiva e para o osso alveolar adjacente, complicando a erradicação e aumentando o risco de danos permanentes. Cada larva removida era um pequeno troféu na luta contra a infestação, mas a quantidade parecia interminável. O procedimento, que se estendeu por mais de 2 horas, exigiu concentração extrema e uma precisão cirúrgica para garantir que nenhum parasita fosse deixado para trás. Ao final do extenuante procedimento, a doutora Patrícia contabilizou um total de 47 larvas vivas removidas. Era um número alarmante, um testemunho da gravidade da infestação. Algumas das larvas removidas ainda estavam em estágios iniciais de desenvolvimento, enquanto outras já apresentavam sinais de estarem próximas da fase de pupação, prestes a se transformar em moscas adultas, o que poderia perpetuar o ciclo da infestação. Foi o caso mais severo de miíase oral que já presenciei, declarou a doutora Patrícia com uma mistura de alívio e profunda preocupação. Carlos, embora consciente durante todo o procedimento, assistiu ao horror que se desenrolava dentro de sua própria boca, uma experiência traumática que o marcaria para sempre. Eu não conseguia acreditar que aquelas coisas estavam vivendo dentro de mim, disse ele, visivelmente abalado pela realidade chocante. O dano causado pelas larvas era, como esperado, extenso e devastador. A infestação não se limitou ao dente original. A agressividade das larvas de Cochleomia omnivorax, a conhecida mosca da bicheira, que se alimenta tanto de tecido vivo quanto de tecido morto, havia comprometido severamente as estruturas adjacentes. 2 dentes vizinhos ao dente primariamente afetado apresentavam sinais de destruição e inflamação tão avançados que a doutora Patrícia determinou que sua extração era a única opção viável para controlar a disseminação da infecção e permitir a cicatrização. A batalha pela saúde bucal de Carlos estava longe de terminar, mas a erradicação da infestação ativa era o primeiro e crucial passo para a recuperação. As consequências da infestação por larvas que assolou a boca de Carlos Silva foram devastadoras, marcando um capítulo sombrio em sua saúde e na prática da doutora Patrícia Mendes. A miíase bucal, quando não diagnosticada e tratada precocemente, pode infligir danos tissulares significativos, e no caso de Carlos, a espera prolongada havia permitido que a doença progredisse para um estágio crítico. A análise posterior dos parasitas confirmou a presença de larvas de Cochleomia omnivorax, a temida mosca da bicheira, conhecida por sua agressividade e capacidade de se alimentar de tecido vivo, uma característica que agrava exponencialmente o dano causado. O paciente perdeu 3 dentes inferiores e parte significativa do osso alveolar.
explicou a doutora Patrícia, detalhando a extensão do dano. A perda óssea na região era considerável, um reflexo direto da ação corrosiva das larvas e da inflamação crônica que se instalou. Essa perda óssea não apenas comprometeu a estabilidade dos dentes remanescentes, mas também representou um desafio significativo para futuras reabilitações. Além disso, a inflamação havia se espalhado para os tecidos moles circundantes, desencadeando uma infecção secundária severa. O risco de complicações sistêmicas era iminente. Uma infecção bacteriana descontrolada poderia facilmente evoluir para a septicemia, uma condição potencialmente fatal que ameaçava a vida de Carlos. Diante dessa gravidade, Carlos teve que ser hospitalizado por 5 dias. O tratamento hospitalar incluiu a administração de antibióticos intravenosos para combater a infecção secundária e a continuação da medicação antiparasitária para garantir a erradicação completa de qualquer larva remanescente. A recuperação completa do dano causado pela infestação, no entanto, foi um processo longo e árduo, estendendo-se por vários meses. Ele necessitou de procedimentos reconstrutivos complexos, incluindo enxertos ósseos para restaurar o volume e a estrutura do osso alveolar perdido, e implantes dentários para substituir os dentes extraídos e restabelecer a função mastigatória. Se ele tivesse esperado mais alguns dias, poderíamos estar lidando com uma situação muito mais grave, potencialmente fatal, alertou a especialista, enfatizando o quão perto Carlos esteve de um desfecho trágico. O caso de Carlos Silva foi devidamente documentado e relatado às autoridades de saúde locais e nacionais. Foi registrado como um dos casos mais severos de miíase oral documentados no Distrito Federal naquele ano, servindo como um alerta contundente para a comunidade médica e para o público em geral sobre os perigos da negligência odontológica e a importância da detecção precoce de condições parasitárias. A história de Carlos, embora chocante, carrega consigo lições valiosas sobre a fragilidade da saúde e a importância de ouvir os sinais que o corpo emite. A pergunta que paira no ar, após a revelação do pesadelo vivido por Carlos Silva, é inevitável. Como uma situação tão extrema pôde se desenvolver? O cenário de Brasília, com suas condições climáticas que podem, em certas épocas do ano, favorecer a proliferação e atividade de moscas parasitas, oferece um pano de fundo propício para tais ocorrências, mas a causa raiz reside na cadeia de eventos que se iniciou com uma falha na saúde bucal. A investigação detalhada do caso revelou que tudo começou com uma cárie profunda, um problema dentário comum que, quando não tratado, evoluiu inexoravelmente para a necrose pulpar. O dente, privado de sua polpa viva e de seu suprimento sanguíneo, tornou-se um ambiente ideal para a proliferação bacteriana. Essa proliferação bacteriana, um processo natural de decomposição em um ambiente sem defesa, gerou o odor característico de tecido em decomposição. Este odor, imperceptível para o próprio Carlos em sua intensidade inicial, tornou-se um farol para moscas especializadas em parasitar tecidos em decomposição. As moscas depositam seus ovos em tecidos necróticos, explicou o Dr. João Santos, um entomologista médico consultado no caso, oferecendo uma perspectiva científica sobre o início da infestação. Uma única mosca pode depositar dezenas de ovos, que eclodem em 24 a 48 horas em condições favoráveis. As condições favoráveis, neste caso, eram a temperatura ambiente e a disponibilidade contínua de tecido morto dentro do dente de Carlos. O que tornou o caso de Carlos particularmente grave e o diferenciou de outras infestações menos severas foi o fator temporal. Durante o período de quase um mês em que Carlos ignorou a dor e os sintomas,
As larvas tiveram acesso irrestrito a um suprimento constante de tecido morto. Isso não apenas permitiu sua sobrevivência, mas também possibilitou um crescimento acelerado e potencialmente a reprodução, se o ciclo tivesse avançado ainda mais. A combinação de uma higiene oral, que, embora praticada, não foi suficiente para conter a progressão da cárie e da necrose. Um dente necrótico que permaneceu não tratado por semanas e a exposição a moscas parasitas criou a tempestade perfeita para essa infestação devastadora. O caso de Carlos Silva, portanto, não foi um evento aleatório, mas a culminação de uma série de fatores interligados, uma falha primária na saúde bucal, a negligência em buscar tratamento e as condições ambientais que favoreceram a ação de parasitas. Ele serviu como um alerta crucial para a comunidade médica local, destacando a importância vital do diagnóstico precoce em casos de miíase oral e a necessidade de educar o público sobre os riscos inerentes ao adiamento de cuidados odontológicos básicos. 6 meses após o trauma, que quase lhe custou a saúde e a vida, Carlos Silva apresentava uma recuperação física notável, mas as cicatrizes psicológicas de sua experiência traumática permaneciam profundas e visíveis. O caso, que o levou a uma batalha contra parasitas dentro de sua própria boca, deixou uma marca indelével em sua percepção da saúde e do autocuidado. "Nunca mais vou ignorar uma dor de dente", afirmou com convicção, a voz marcada pela experiência. "Aprendi da pior forma possível que o nosso corpo sempre nos avisa quando algo está errado." Essa nova compreensão, adquirida através de um sofrimento extremo, transformou sua relação com a saúde bucal, de uma fonte de medo e evitação para uma prioridade inegociável. A doutora Patrícia Mendes, por sua vez, utilizou a história de Carlos como uma ferramenta poderosa de educação e conscientização. O caso serviu como um estudo de caso vívido para alertar outros profissionais de saúde sobre os perigos da negligência e a importância de uma investigação aprofundada em casos aparentemente simples de dor de dente. Para os pacientes, a mensagem era clara e direta. Uma cárie simples pode evoluir para complicações inimagináveis, alertou ela, reforçando a necessidade de consultas odontológicas regulares e do tratamento imediato de qualquer desconforto bucal. A miíase oral, embora rara em sua forma mais severa, pode se manifestar de diversas maneiras e em diferentes localizações dentro da cavidade bucal, incluindo gengivas, bochechas, língua e até mesmo feridas cirúrgicas. A condição está intrinsecamente associada à higiene pessoal deficiente, mas também pode ser exacerbada por outras condições de saúde que comprometem a imunidade ou a integridade dos tecidos. As medidas preventivas, portanto, devem ser abrangentes e rigorosas. O tratamento imediato de cáries, fraturas dentárias e qualquer sinal de dor ou desconforto dental é o primeiro e mais crucial passo. A intervenção precoce impede que problemas menores evoluam para condições mais graves, como a necrose pulpar, que serviu de porta de entrada para a infestação de Carlos. A manutenção rigorosa da higiene oral, incluindo escovação regular e uso de fio dental, é fundamental para remover restos de alimentos e placa bacteriana, prevenindo a formação de cáries e doenças gengivais. Uma boca limpa é menos propensa a atrair insetos e a desenvolver infecções. Consultas regulares ao dentista, geralmente a cada 6 meses, permitem a detecção precoce de problemas dentários e gengivais, além de oferecerem a oportunidade de realizar limpezas profissionais e receber orientações personalizadas sobre cuidados bucais. A prevenção e a detecção precoce são as armas mais eficazes contra uma vasta gama de patologias. O caso de Carlos Silva, embora um exemplo extremo, serve como um poderoso lembrete da interconexão entre a saúde bucal e a saúde geral.
A história, que começou com uma dor de dente ignorada em Brasília, ressoa como um alerta universal. A negligência com o próprio corpo pode abrir portas para horrores inimagináveis. A lição final é clara: ouvir os sinais do corpo, buscar ajuda profissional sem hesitar e praticar uma higiene e cuidados preventivos rigorosos são essenciais para evitar que uma pequena dor se transforme em um pesadelo de proporções devastadoras. A persistência de Carlos Silva em ignorar os sinais de sua saúde bucal, focando em um alívio temporário em vez de uma solução definitiva, ilustra um padrão comportamental preocupante que transcende a simples aversão a procedimentos odontológicos. Trata-se de um fenômeno psicológico complexo, onde a aversão à dor imediata associada ao tratamento supera o medo da dor futura, potencialmente mais severa, decorrente da progressão da doença. Esse mecanismo de defesa, embora compreensível em um nível básico de evitar o desconforto presente, revela uma falha na avaliação de risco a longo prazo. A mente humana, diante de uma ameaça percebida como iminente e dolorosa, o consultório odontológico, tende a priorizar o alívio imediato, mesmo que isso signifique ignorar ou minimizar ameaças futuras que parecem distantes ou menos concretas. É fundamental compreender que a dor de dente, em sua origem, é um sinal biológico de alarme. Ela indica que um processo inflamatório ou infeccioso está em curso, exigindo atenção. Ao suprimi-la com analgésicos, Carlos não estava tratando a causa raiz, mas sim mascarando o sintoma. Essa supressão do sintoma, longe de resolver o problema, permitiu que a condição subjacente se aprofundasse, criando um ambiente propício para a proliferação bacteriana e, subsequentemente, para a atração de vetores parasitários. A ação das larvas, ao se alimentar da polpa necrótica, era, paradoxalmente, um resultado direto da ausência de tratamento adequado, uma consequência biológica da negligência. Agora, considere como essa dinâmica se aplica em situações cotidianas. Pense naqueles pequenos incômodos que acumulamos em nossa vida. Uma dor nas costas que ignoramos por semanas, uma tosse persistente que atribuímos ao clima, ou aquele pequeno corte que não recebe o cuidado adequado. Em todos esses casos, a tentação de deixar passar é forte. No entanto, assim como no caso de Carlos, a supressão do sintoma não elimina a causa. Pelo contrário, muitas vezes dá à doença ou à lesão o tempo e o espaço necessários para evoluir, transformando um problema tratável em algo muito mais complexo e difícil de reverter. A história de Carlos serve como um espelho amplificado dessa tendência humana de adiar o inevitável, subestimando a capacidade de pequenos problemas se tornarem grandes catástrofes. Ademais, a infecção que se instalou na boca de Carlos, alimentada pelas larvas, desencadeou uma resposta inflamatória sistêmica. A inflamação crônica na cavidade oral não se limita a afetar apenas os dentes e a gengiva. Ela pode ter repercussões em todo o organismo, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento de outras condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e problemas respiratórios. O sistema imunológico, constantemente ativado para combater a infecção bucal, pode ficar sobrecarregado, tornando o corpo mais suscetível a outras doenças. A boca, portanto, atua como um portal de entrada para inúmeros patógenos, e sua saúde é um reflexo direto da saúde geral. A presença das larvas de Cochleomia omnivorax, em particular, adiciona uma camada de complexidade. Essa espécie de mosca é conhecida por sua capacidade de penetrar tecidos viáveis, não se limitando a feridas abertas ou necróticas. Isso significa que, uma vez estabelecida a infestação, o potencial de dano se expande para além do dente afetado, invadindo gengivas, tecidos moles e até mesmo o osso alveolar.
A velocidade com que essas larvas se desenvolvem e se multiplicam em condições favoráveis é alarmante. Em questão de dias, um pequeno foco de infecção pode se transformar em uma infestação generalizada, como ocorreu no caso de Carlos, evidenciando a necessidade de uma erradicação rápida e completa. A persistência de Carlos Silva em ignorar os sinais de sua saúde bucal, focando em um alívio temporário em vez de uma solução definitiva, ilustra um padrão comportamental preocupante que transcende a simples aversão a procedimentos odontológicos. Trata-se de um fenômeno psicológico complexo, onde a aversão à dor imediata associada ao tratamento supera o medo da dor futura, potencialmente mais severa, decorrente da progressão da doença. Esse mecanismo de defesa, embora compreensível em um nível básico de evitar o desconforto presente, revela uma falha na avaliação de risco a longo prazo. A mente humana, diante de uma ameaça percebida como iminente e dolorosa, o consultório odontológico tende a priorizar o alívio imediato, mesmo que isso signifique ignorar ou minimizar ameaças futuras que parecem distantes ou menos concretas. Agora, pense em como essa dinâmica se aplica em situações cotidianas. Considere aqueles pequenos incômodos que acumulamos em nossa vida. Uma dor nas costas que ignoramos por semanas, uma tosse persistente que atribuímos ao clima, ou aquele pequeno corte que não recebe o cuidado adequado. Em todos esses casos, a tentação de deixar passar é forte. No entanto, assim como no caso de Carlos, a supressão do sintoma não elimina a causa. Pelo contrário, muitas vezes dá à doença ou à lesão o tempo e o espaço necessários para evoluir, transformando um problema tratável em algo muito mais complexo e difícil de reverter. A história de Carlos serve como um espelho amplificado dessa tendência humana de adiar o inevitável, subestimando a capacidade de pequenos problemas se tornarem grandes catástrofes. É fundamental compreender que a dor de dente, em sua origem, é um sinal biológico de alarme. Ela indica que um processo inflamatório ou infeccioso está em curso, exigindo atenção. Ao suprimi-la com analgésicos, Carlos não estava tratando a causa raiz, mas sim mascarando o sintoma. Essa supressão do sintoma, longe de resolver o problema, permitiu que a condição subjacente se aprofundasse, criando um ambiente propício para a proliferação bacteriana e, subsequentemente, para a atração de vetores parasitários. A ação das larvas, ao se alimentar da polpa necrótica, era paradoxalmente um resultado direto da ausência de tratamento adequado, uma consequência biológica da negligência. Ademais, a infecção que se instalou na boca de Carlos, alimentada pelas larvas, desencadeou uma resposta inflamatória sistêmica. A inflamação crônica na cavidade oral não se limita a afetar apenas os dentes e a gengiva. Ela pode ter repercussões em todo o organismo, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento de outras condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e problemas respiratórios. O sistema imunológico, constantemente ativado para combater a infecção bucal, pode ficar sobrecarregado, tornando o corpo mais suscetível a outras doenças. A boca, portanto, atua como um portal de entrada para inúmeros patógenos, e sua saúde é um reflexo direto da saúde geral. A presença das larvas de Cochleomia omnivorax, em particular, adiciona uma camada de complexidade. Essa espécie de mosca é conhecida por sua capacidade de penetrar tecidos viáveis, não se limitando a feridas abertas ou necróticas. Isso significa que, uma vez estabelecida a infestação, o potencial de dano se expande para além do dente afetado, invadindo gengivas, tecidos moles e até mesmo o osso alveolar. A velocidade com que essas larvas se desenvolvem e se multiplicam em condições favoráveis é alarmante. Em questão de dias,
Um pequeno foco de infecção pode se transformar em uma infestação generalizada, como ocorreu no caso de Carlos, evidenciando a necessidade de uma erradicação rápida e completa. A gravidade da infestação em Carlos Silva não se limitou à destruição física dos tecidos bucais, mas também abriu uma janela para a compreensão de como certos fatores ambientais e comportamentais convergem para criar um caldo de cultivo para parasitas. Em Brasília, o clima, com suas variações de temperatura e umidade, pode, em determinados períodos, ser particularmente propício para a reprodução e atividade de insetos vetores. A proliferação de moscas, em geral, é influenciada por uma série de fatores, incluindo a disponibilidade de matéria orgânica em decomposição, que serve tanto como local de ovoposição quanto como fonte de alimento para as larvas. A negligência de Carlos, ao deixar um dente cariado e necrosado sem tratamento, criou precisamente esse nicho ecológico favorável dentro de sua própria boca. Agora, imagine a seguinte situação: um indivíduo que, além de negligenciar a higiene bucal, vive em um ambiente com menor acesso a saneamento básico e com maior exposição a vetores. As condições para o desenvolvimento de infestações parasitárias se tornam ainda mais alarmantes. A miíase oral, embora mais associada a condições de vulnerabilidade social e precariedade sanitária, pode, como o caso de Carlos demonstra, ocorrer em qualquer indivíduo que negligencie os cuidados básicos, independentemente de sua condição socioeconômica. A higiene pessoal, nesse contexto, não se restringe apenas à escovação e ao uso do fio dental, mas também à manutenção de um ambiente limpo e a proteção contra vetores. O que torna a Cochleomia omnivorax particularmente perigosa é sua capacidade de sobrevivência e reprodução em uma variedade de tecidos, incluindo aqueles que ainda possuem vitalidade. Diferentemente de outras espécies de moscas que se alimentam exclusivamente de tecido morto, esta tem um apetite por tecido vivo, o que acelera significativamente a destruição tecidual e aumenta o risco de complicações. A disseminação dessa larva para outras partes da cavidade bucal, como a gengiva e o osso alveolar, representa um avanço na parasitose, estendendo o dano para além do dente primariamente afetado e comprometendo a estrutura de suporte dos demais dentes. Ademais, a infecção secundária bacteriana que se sobrepõe à miíase é um fator agravante considerável. As larvas, ao criarem túneis e feridas nos tecidos, abrem portas para a invasão de bactérias oportunistas. Essas bactérias proliferam no ambiente úmido e rico em nutrientes criado pelas larvas e pelos tecidos em decomposição, levando a inflamações severas, abscessos e, em casos extremos, a sepse. O tratamento, portanto, deve ser multifacetado, abordando tanto a erradicação parasitária quanto o controle da infecção bacteriana, um desafio que exige uma abordagem clínica meticulosa e, muitas vezes, hospitalar. Consequentemente, a história de Carlos Silva, embora chocante, serve como um poderoso lembrete da importância da prevenção e da intervenção precoce. A saúde bucal não é um compartimento isolado do bem-estar geral, ela é um componente intrínseco e vital. Ignorar os sinais de alerta, como uma dor de dente persistente, é um convite para que processos biológicos descontrolados se instalem e causem danos irreparáveis. A capacidade de uma pequena falha na manutenção da saúde bucal se transformar em um pesadelo médico reside na complexa interação entre o corpo humano, a presença de vetores e a evolução implacável dos processos biológicos quando não são devidamente gerenciados. A negligência, neste cenário, não é apenas uma falha de cuidado, mas um convite ao desastre biológico. O que se seguiu à descoberta das larvas foi a necessidade de um tratamento intensivo e prolongado,
que ia muito além da simples remoção dos parasitas. A perda óssea no maxilar inferior de Carlos, resultado direto da ação corrosiva das larvas e da subsequente inflamação, exigiu intervenções reconstrutivas complexas. Os enxertos ósseos, procedimentos que envolvem a retirada de osso de outra parte do corpo do paciente, frequentemente da própria bacia, e sua implantação na área danificada, foram essenciais para restaurar a estrutura e o volume do osso alveolar. Essa etapa do tratamento é intrinsecamente desafiadora, pois requer que o corpo aceite o novo tecido ósseo e o integre ao osso existente, um processo que pode levar muitos meses e apresentar riscos de rejeição ou falha no enxerto. Além disso, a reabilitação com implantes dentários tornou-se uma necessidade para restaurar a função mastigatória de Carlos. A colocação de implantes, que são pinos de titânio cirurgicamente inseridos no osso maxilar para servirem de raiz artificial para coroas dentárias, é um processo delicado. No caso de Carlos, a qualidade e a quantidade do osso disponível, comprometidas pela infestação, tornaram a cirurgia ainda mais complexa. A integração do implante ao osso, ósseo-integração, é crucial para o sucesso a longo prazo, e a presença de tecido cicatricial ou de áreas de menor densidade óssea pode dificultar esse processo. Portanto, a recuperação funcional de Carlos exigiu uma combinação de técnicas cirúrgicas avançadas e uma paciência considerável, à medida que seu corpo se curava e se adaptava às novas estruturas. Agora, considere como essa intrincada recuperação se aplica a situações onde a higiene oral é cronicamente negligenciada, mesmo sem a presença de parasitas. Imagine um indivíduo que, ao longo de anos, mantém uma higiene precária, permitindo o acúmulo de placa bacteriana e o desenvolvimento de doença periodontal avançada. Essa condição, embora não resulte em uma infestação por larvas, leva à reabsorção óssea progressiva, ao afrouxamento e perda dos dentes, e a um estado inflamatório crônico que pode afetar a saúde geral. A recuperação, nesse cenário, também demandará procedimentos reconstrutivos, como enxertos ósseos e implantes, mas a base para esses tratamentos já estará comprometida pela deterioração gradual e prolongada. A diferença crucial reside na natureza da agressão. No caso de Carlos, foi um ataque rápido e devastador de parasitas. No caso da negligência crônica, é uma erosão lenta e constante das estruturas de suporte, igualmente destrutiva a longo prazo. Ademais, a dimensão psicológica da recuperação de Carlos merece atenção. A experiência traumática de ter larvas se alimentando de seus tecidos, aliada à dor, à perda de dentes e aos procedimentos médicos invasivos, deixou marcas profundas. A confiança em seu próprio corpo, a sensação de segurança em sua própria pele, foi abalada. Essa desconfiança pode manifestar-se como ansiedade em relação a futuros procedimentos médicos, um receio de que algo terrível possa acontecer novamente, ou até mesmo um sentimento de culpa e vergonha pelo que permitiu que acontecesse. A recuperação não é apenas física, ela envolve a reconstrução da saúde mental e emocional, um processo que pode exigir suporte psicológico adicional para que Carlos possa readquirir a confiança em sua saúde e em seu bem-estar. Por outro lado, a gravidade do caso de Carlos Silva também serviu como um catalisador para a conscientização e a educação em saúde pública. Ao ser documentado e divulgado, esse evento extremo destacou a importância crítica da prevenção primária. A mensagem transmitida não é apenas sobre os perigos da míase, mas sobre a necessidade fundamental de não negligenciar os sinais de alerta do corpo, especialmente no que se refere à saúde bucal.
Essa conscientização, impulsionada por histórias chocantes, pode motivar mudanças comportamentais em larga escala, incentivando as pessoas a buscarem cuidados preventivos e a não adiarem tratamentos necessários, evitando assim que problemas menores se transformem em crises de saúde de proporções catastróficas. A tragédia pessoal de um indivíduo, neste contexto, transforma-se em uma lição coletiva valiosa. A persistência de Carlos Silva em ignorar os sinais de sua saúde bucal, focando em um alívio temporário em vez de uma solução definitiva, ilustra um padrão comportamental preocupante que transcende a simples aversão a procedimentos odontológicos. Trata-se de um fenômeno psicológico complexo, onde a aversão à dor imediata associada ao tratamento supera o medo da dor futura, potencialmente mais severa decorrente da progressão da doença. Esse mecanismo de defesa, embora compreensível em um nível básico de evitar o desconforto presente, revela uma falha na avaliação de risco a longo prazo. A mente humana, diante de uma ameaça percebida como iminente e dolorosa, o consultório odontológico tende a priorizar o alívio imediato, mesmo que isso signifique ignorar ou minimizar ameaças futuras que parecem distantes ou menos concretas. Agora, pense em como essa dinâmica se aplica em situações cotidianas. Considere aqueles pequenos incômodos que acumulamos em nossa vida. Uma dor nas costas que ignoramos por semanas, uma tosse persistente que atribuímos ao clima, ou aquele pequeno corte que não recebe o cuidado adequado. Em todos esses casos, a tentação de deixar passar é forte. No entanto, assim como no caso de Carlos, a supressão do sintoma não elimina a causa. Pelo contrário, muitas vezes dá à doença ou à lesão o tempo e o espaço necessários para evoluir, transformando um problema tratável em algo muito mais complexo e difícil de reverter. A história de Carlos serve como um espelho amplificado dessa tendência humana de adiar o inevitável, subestimando a capacidade de pequenos problemas se tornarem grandes catástrofes. É fundamental compreender que a dor de dente, em sua origem, é um sinal biológico de alarme. Ela indica que um processo inflamatório ou infeccioso está em curso, exigindo atenção. Ao suprimi-la com analgésicos, Carlos não estava tratando a causa raiz, mas sim mascarando o sintoma. Essa supressão do sintoma, longe de resolver o problema, permitiu que a condição subjacente se aprofundasse, criando um ambiente propício para a proliferação bacteriana e, subsequentemente, para a atração de vetores parasitários. A ação das larvas, ao se alimentar da polpa necrótica, era paradoxalmente um resultado direto da ausência de tratamento adequado, uma consequência biológica da negligência. Ademais, a infecção que se instalou na boca de Carlos, alimentada pelas larvas, desencadeou uma resposta inflamatória sistêmica. A inflamação crônica na cavidade oral não se limita a afetar apenas os dentes e a gengiva. Ela pode ter repercussões em todo o organismo, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento de outras condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e problemas respiratórios. O sistema imunológico, constantemente ativado para combater a infecção bucal, pode ficar sobrecarregado, tornando o corpo mais suscetível a outras doenças. A boca, portanto, atua como um portal de entrada para inúmeros patógenos, e sua saúde é um reflexo direto da saúde geral. A persistência de Carlos Silva em ignorar os sinais de sua saúde bucal, focando em um alívio temporário em vez de uma solução definitiva, ilustra um padrão comportamental preocupante que transcende a simples aversão a procedimentos odontológicos. Trata-se de um fenômeno psicológico complexo, onde a aversão à dor imediata, associada ao tratamento, supera o medo da dor futura, potencialmente mais severa, decorrente da progressão da doença.
Esse mecanismo de defesa, embora compreensível em um nível básico de evitar o desconforto presente, revela uma falha na avaliação de risco a longo prazo. A mente humana, diante de uma ameaça percebida como iminente e dolorosa, o consultório odontológico tende a priorizar o alívio imediato, mesmo que isso signifique ignorar ou minimizar ameaças futuras, que parecem distantes ou menos concretas. Agora, pense em como essa dinâmica se aplica em situações cotidianas. Considere aqueles pequenos incômodos que acumulamos em nossa vida. Uma dor nas costas que ignoramos por semanas, uma tosse persistente que atribuímos ao clima, ou aquele pequeno corte que não recebe o cuidado adequado. Em todos esses casos, a tentação de deixar passar é forte. No entanto, assim como no caso de Carlos, a supressão do sintoma não elimina a causa. Pelo contrário, muitas vezes dá à doença ou à lesão o tempo e o espaço necessários para evoluir, transformando um problema tratável em algo muito mais complexo e difícil de reverter. A história de Carlos serve como um espelho amplificado dessa tendência humana de adiar o inevitável, subestimando a capacidade de pequenos problemas se tornarem grandes catástrofes. É fundamental compreender que a dor de dente, em sua origem, é um sinal biológico de alarme. Ela indica que um processo inflamatório ou infeccioso está em curso, exigindo atenção. Ao suprimi-la com analgésicos, Carlos não estava tratando a causa raiz, mas sim mascarando o sintoma. Essa supressão do sintoma, longe de resolver o problema, permitiu que a condição subjacente se aprofundasse, criando um ambiente propício para a proliferação bacteriana e, subsequentemente, para a atração de vetores parasitários. A ação das larvas, ao se alimentar da polpa necrótica, era paradoxalmente um resultado direto da ausência de tratamento adequado, uma consequência biológica da negligência. Ademais, a infecção que se instalou na boca de Carlos, alimentada pelas larvas, desencadeou uma resposta inflamatória sistêmica. A inflamação crônica na cavidade oral não se limita a afetar apenas os dentes e a gengiva. Ela pode ter repercussões em todo o organismo, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento de outras condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes e problemas respiratórios. O sistema imunológico, constantemente ativado para combater a infecção bucal, pode ficar sobrecarregado, tornando o corpo mais suscetível a outras doenças. A boca, portanto, atua como um portal de entrada para inúmeros patógenos, e sua saúde é um reflexo direto da saúde geral. A gravidade da infestação em Carlos Silva não se limitou à destruição física dos tecidos bucais, mas também abriu uma janela para a compreensão de como certos fatores ambientais e comportamentais convergem para criar um caldo de cultivo para parasitas. Em Brasília, o clima, com suas variações de temperatura e umidade, pode, em determinados períodos, ser particularmente propício para a reprodução e atividade de insetos vetores. A proliferação de moscas, em geral, é influenciada por uma série de fatores, incluindo a disponibilidade de matéria orgânica em decomposição, que serve tanto como local de ovoposição, quanto como fonte de alimento para as larvas. A negligência de Carlos, ao deixar um dente cariado e necrosado sem tratamento, criou precisamente esse nicho ecológico favorável dentro de sua própria boca. Ademais, a própria experiência de Carlos Silva, ao ser documentada e compartilhada, serviu como um poderoso instrumento de conscientização pública sobre a importância da prevenção em saúde. Histórias chocantes como a sua, embora perturbadoras, têm o potencial de ressoar profundamente no público, servindo como um alerta contundente contra a negligência em relação à saúde. A mensagem implícita é clara. A prevenção primária, através de hábitos saudáveis e da busca por atendimento médico em estágios iniciais de qualquer sintoma, é infinitamente mais eficaz
e menos traumática do que o tratamento de condições avançadas e complicadas. Esse conhecimento, disseminado através de relatos como o de Carlos, pode catalisar mudanças comportamentais, incentivando uma postura mais proativa em relação à própria saúde. Pense, então, em como essa abordagem preventiva pode ser aplicada em outras áreas da saúde pública. Considere a importância da vacinação contra doenças infecciosas, como a gripe ou a Covid-19, ou a necessidade de exames de rastreamento regulares para a detecção precoce de câncer, como a mamografia para mulheres ou o PSA para homens. Em todos esses cenários, a intervenção precoce e a prevenção são as estratégias mais eficazes para evitar desfechos graves e salvar vidas. A história de Carlos, ao ilustrar vividamente as consequências devastadoras da inação e da negligência, reforça a urgência de se priorizar a saúde preventiva em todos os níveis, desde o cuidado individual, com a manutenção de hábitos saudáveis e a busca por check-ups regulares, até as políticas de saúde pública, que devem focar na educação sanitária e no acesso facilitado a serviços de prevenção e diagnóstico precoce. A prevenção, quando eficaz, opera silenciosamente, evitando que tragédias como a de Carlos se repitam, e seu valor, embora muitas vezes subestimado em comparação com o drama do tratamento de uma doença avançada, é incalculável para a manutenção do bem-estar individual e coletivo. A intricada dança entre o sistema imunológico e as agressões externas, como a infestação parasitária sofrida por Carlos Silva, revela uma camada adicional de complexidade quando consideramos o impacto de longo prazo na saúde geral. A inflamação crônica, desencadeada pela resposta imune prolongada, pode ter repercussões sistêmicas que se manifestam muito depois do evento agudo ter sido resolvido. Para além da cavidade oral, essa inflamação pode afetar a saúde cardiovascular, contribuindo para o desenvolvimento de aterosclerose, um processo onde placas de gordura se acumulam nas artérias, restringindo o fluxo sanguíneo. Da mesma forma, pode agravar condições metabólicas, como a resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2, e até mesmo influenciar a saúde cerebral, estando associada a um risco aumentado de declínio cognitivo em idades avançadas. Agora, pense em como essa dinâmica se aplica quando você considera a gestão de doenças crônicas pré-existentes. Imagine um indivíduo que já lida com hipertensão arterial ou com um quadro de ansiedade. A presença de um foco inflamatório crônico na boca, mesmo que de origem não parasitária, como uma doença periodontal avançada, pode exacerbar essas condições. A resposta inflamatória sistêmica, em vez de ser um evento isolado, torna-se um fator que agrava um quadro já existente, criando um ciclo vicioso onde uma condição piora a outra. Assim, o cuidado com a saúde bucal, que em muitos casos é percebido como um tema isolado, revela-se, na verdade, um pilar fundamental para a manutenção da saúde integral, atuando como um modulador da resposta inflamatória em todo o organismo. Adicionalmente, a resposta imune a uma infestação parasitária, como a que Carlos enfrentou, pode alterar a memória imunológica do indivíduo de maneiras sutis. O sistema de defesa, após ter combatido e eliminado os parasitas, pode desenvolver uma sensibilidade aumentada a determinados antígenos, ou desencadear respostas imunes mais vigorosas em exposições futuras a agentes patogênicos semelhantes. Essa educação do sistema imune, embora benéfica em alguns contextos, pode, em outros, predispor o indivíduo a reações alérgicas ou a respostas inflamatórias desproporcionais a certos estímulos. A complexidade da interação entre o organismo e seus invasores é tal que as consequências de um evento infeccioso podem se estender para além da resolução clínica imediata,
moldando a forma como o corpo responderá a futuras agressões. Considere, por exemplo, o caso de uma criança que na primeira infância sofreu uma infecção respiratória grave. Essa experiência inicial pode ter um impacto duradouro na forma como seu sistema respiratório e imunológico responderão a futuras infecções virais ou bacterianas, potencialmente tornando-a mais suscetível a quadros de asma ou a infecções recorrentes. Da mesma forma, a experiência de Carlos com a miase oral, ao provocar uma resposta imune intensa e prolongada, pode ter, em um nível mais profundo, reconfigurado parte de sua resposta imunológica, tornando-o mais atento ou, paradoxalmente, mais reativo a certas condições inflamatórias. A medicina moderna começa a reconhecer que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, influenciado por eventos passados e pela interação contínua do corpo com seu ambiente. Ao percorrer os meandros deste relato, onde a fragilidade humana se encontra com a implacável força da natureza, percebe-se um fio condutor que une as diversas facetas da experiência. O que começou como um incômodo localizado, uma dor de dente tratada com a negligência de quem subestima a capacidade de pequenos problemas em se agigantar, desdobrou-se em um cenário de profunda complexidade biológica e psicológica. A jornada de Carlos Silva, desde a primeira pontada incômoda até o confronto com um pesadelo vivo em sua própria boca, serve como um espelho potente para as dinâmicas mais amplas que regem a nossa relação com a saúde e o bem-estar. As diversas manifestações de um corpo que emite sinais de alerta e a tendência humana, por vezes, de abafar esses alertas em vez de investigá-los, ganham contornos vívidos nesta narrativa. Refletindo sobre esta jornada até o momento, emerge um quadro onde a interconexão entre as esferas física, ambiental e comportamental se revela de maneira inequívoca. As condições que permitiram o desenvolvimento de uma infestação tão severa não foram um evento isolado, mas sim o resultado de uma convergência de fatores onde a susceptibilidade individual encontrou um ambiente propício e a ausência de intervenção adequada. A forma como o corpo reage a invasões, a maneira como a mente lida com o medo e a procrastinação e a influência do mundo exterior em criar ou mitigar riscos, todos esses elementos se entrelaçam, tecendo uma tapeçaria complexa de causa e efeito. É como observar uma pequena semente plantada em solo fértil e com as condições climáticas ideais, germinar e crescer de forma exuberante, porém indesejada, transformando um espaço antes inofensivo em um cenário de desequilíbrio ecológico. Nesse ponto da nossa exploração, torna-se imperativo considerar como as diversas peças desse intrincado quebra-cabeça se encaixam, apontando para um entendimento mais profundo das complexidades envolvidas. A análise das respostas biológicas, a compreensão dos gatilhos ambientais e a reflexão sobre os padrões comportamentais convergem não para apresentar um diagnóstico isolado, mas para ilustrar um princípio fundamental sobre a resiliência e a vulnerabilidade do organismo humano. A antecipação do desfecho, do aprendizado que se extrai dessa saga, reside precisamente na capacidade de reconhecer a interdependência de todos esses elementos e como a atenção a um único aspecto pode desencadear uma reação em cadeia, para o bem ou para o mal. As lições que emanam desta história, quando vistas em conjunto, começam a delinear um caminho de maior clareza. A jornada de Carlos Silva, desde a primeira dor de dente ignorada até o pesadelo parasitário que desfigurou sua saúde bucal, transcende um mero relato de infortúnio. Ela se configura como um espelho sombrio da relação, por vezes tensa e procrastinatória, que muitos de nós mantêm com a própria saúde. O que começou como um sintoma isolado, um grito de socorro do corpo abafado pela conveniência e pelo medo,
evoluiu para uma tempestade perfeita, onde a negligência individual, aliada a fatores biológicos e ambientais, culminou em uma catástrofe. A boca, este portal intrinsecamente ligado ao bem-estar geral, transformou-se, nas mãos da inação, em um palco para a devastação, um testemunho vívido de como a saúde preventiva é, na verdade, a primeira e mais poderosa linha de defesa contra os males que podem nos acometer. O caso de Brasília, com suas particularidades climáticas e a presença de vetores, atuou como um catalisador. Mas a raiz do problema residiu na recusa em reconhecer a gravidade dos sinais. A dor de dente, muitas vezes trivializada, é um prenúncio, um alerta que, se não atendido, pode abrir caminho para processos destrutivos insidiosos. A história de Carlos nos confronta com a verdade incômoda de que o corpo, em sua complexidade, não é infalível e que a omissão diante de seus chamados pode ter consequências que vão muito além do desconforto inicial. A descoberta das larvas, um horror que desafia a imaginação, é a manifestação extrema do que pode acontecer quando permitimos que um desequilíbrio biológico se instale sem controle, transformando um pequeno problema em uma luta pela sobrevivência. A recuperação de Carlos, embora fisicamente possível graças à intervenção médica e à sua própria resiliência, é um lembrete constante das cicatrizes que a negligência pode deixar, tanto no corpo quanto na mente. A necessidade de procedimentos reconstrutivos complexos e o impacto psicológico duradouro sublinham o preço da procrastinação. Mais do que uma história sobre parasitas, este relato é um chamado à introspecção sobre a nossa própria relação com a saúde. Ele nos convida a olhar para além do alívio momentâneo e a abraçar a responsabilidade que temos em cuidar do nosso organismo, reconhecendo que cada dor, cada desconforto, por menor que seja, merece atenção e respeito. O verdadeiro aprendizado, a prática que realmente importa, começa agora. Inicia-se no momento em que decidimos ouvir o nosso corpo, em vez de silenciá-lo, em que escolhemos a prevenção em vez da remediação, e em que compreendemos que a saúde bucal não é um luxo ou um detalhe secundário, mas um pilar essencial para uma vida plena e saudável. A história de Carlos Silva, ao nos confrontar com um desfecho tão extremo, serve como um poderoso catalisador para essa mudança de perspectiva. Que a força e a gravidade deste relato nos inspirem a agir com sabedoria, a priorizar o cuidado com o nosso bem mais precioso, a nossa própria saúde. No próximo vídeo, vamos mostrar como identificar precocemente os sinais de infecções dentárias graves e quando procurar ajuda médica de urgência. Casos que você precisa conhecer para proteger sua família. Fique conosco e assista mais esse vídeo que está aparecendo na tela.